Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Tá bom. Então é o seguinte, em 2 Timóteo, como a gente viu, Paulo está falando aqui sobre esses dois ex-companheiros de ministério, Fileto e Himeneu, né? Himeneu e Fileto Alexandre, que tinham, segundo Paulo, se desviado da verdade por começarem a ensinar diferente do que ele falava. Começaram a fazer asseverações, declarações contundentes e fortes sobre a doutrina da ressurreição. Naquela época, pelo que Paulo nos diz, o que eles falavam era que a ressurreição já tinha acontecido. Essa mesma abordagem, esse mesmo ensinamento, essa mesma pregação existe em nossos dias. Só que nos dias de hoje, as pessoas não estão falando necessariamente assim, tá? Hoje em dia, essa frase, essa declaração, ela ganhou uma nova roupagem. Naquela época, Fileto e Himeneu disseram que a ressurreição já tinha acontecido. Hoje, o que se fala que é a mesma coisa, que tem o mesmo princípio, é uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a mesma verdade. Porque quando esses dois ex-companheiros de Paulo diziam que a ressurreição já tinha acontecido, eles estavam basicamente dizendo que o alvo maior da vida cristã, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é ser conquistado em Cristo para conquistar este novo corpo de glória, esse é o nosso destino. É para isso que Paulo diz no Novo Testamento que fomos predestinados, embora muita gente boa não entenda isso, achando que quando Paulo fala de predestinação no Novo Testamento, e é o único que fala sobre isso, né? O pessoal pensa que Paulo está falando de ser predestinado para crer, mas em nenhum lugar Paulo fala sobre isso, nem mesmo em Efésios capítulo 1, versículo 5. Paulo, na verdade, fala sobre predestinar os crentes para a glorificação, para que nós tenhamos um dia a imagem alcançada por Cristo Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas Jesus é chamado de primogênito somente depois que ele ressuscita dos mortos. Antes disso, ele é unigênito, mas depois que ele recebe um corpo imortal e incorruptível, ele é chamado de o primeiro gerado dentre os mortos. Como diz Apocalipse 1:5, o primogênito dos mortos. Então, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, significa que ele ressuscitou primeiro e depois todos os outros ressuscitarão. Então, o crente é predestinado para ser como Jesus se tornou. O crente nunca foi predestinado para virar crente. Eu fui predestinado para virar crente. Não, o crente é predestinado para ser o que Jesus se tornou, para a glorificação. Esse é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ressurreição, que é essa transformação final, é o maior alvo da vida cristã. É a razão pela qual a gente vive como vive, a gente faz o que faz, a gente luta e batalha como a gente luta e batalha. Não tem nenhuma outra motivação maior. O próprio Paulo, falando da sua vida pessoal, vocês devem lembrar, é um texto popular, lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 14. Eu vou pensar aqui alguns versículos desse texto, tá? Vocês lembram, vocês conhecem, é popular. Ele disse: o que para mim era lucro, eu considerei como perda, por causa de Cristo. Aí ele diz, na verdade eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que é o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Essa é a justiça que procede de Deus, que está baseada na fé. Eu faço isso para que eu possa conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. Também faço isso para ter comunhão com os seus sofrimentos, para participar, ter tudo em comum com os sofrimentos que ele experimentou, entrando na forma ou conformando-me com ele na sua morte, para que, de algum modo, olha o que ele disse, eu renuncio, abro mão, largo tudo, me torno participante dos seus sofrimentos, experimento as coisas que ele viveu nessa terra, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz, eu faço tudo o que eu faço, abro mão de tudo que eu abro, renuncio, considero como perda, nasci em berço de ouro. Dos meus compatriotas da minha idade, na minha terra, entre os judeus, eu tinha uma vida de luxo.
Né? Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, segundo a religiosidade judaica, eu era fariseu, ou seja, ele estava ali no bom e no melhor, né? No bem bom da vida judaica, uma vida invejável, nasceu em berço de ouro. Mas ele diz, renuncio tudo, e ele explica a razão do porquê. Para que eu consiga, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz, não que eu já tenha recebido, ou que eu já tenha obtido a perfeição, a maturidade espiritual plena, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas tem uma coisa que eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Ele disse que a única coisa que ele faz é prosseguir para o alvo. Como ele prossegue, aí se subdivide em 2 aspectos. Ele diz, me esqueço do que ficou para trás, olho para o que está para frente, para que eu possa fazer a única coisa que me interessa, que é prosseguir para o alvo. Ele disse, uma coisa faço, não são 2, não são 3, é uma. Que coisa é essa? Prosseguir para o alvo. Como ele prossegue para o alvo? Se esquecendo do que está para trás, olhando do que está para frente. Esse é o alvo. O dia da ressurreição. Ele diz que tudo que faz é para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, nós deveríamos ter o mesmo sentimento. Porque o objetivo da vida do crente é se encontrar com Cristo e receber essa glorificação final. Quando o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade, quando o nosso corpo corruptível vai ser absorvido pela incorruptibilidade. Então, quando isso se cumprir, a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória, vai ser estabelecida. Esse é o maior alvo da vida cristã. Até o dia da transformação do nosso corpo, nós ainda podemos, não devemos, mas podemos, rejeitar a Cristo, abandonar o Evangelho, nos tornarmos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo tinha companheiros de ministério que, segundo ele, o abandonaram porque amaram mais este século. Nós não somos fantoches nem marionetes. Não é porque a gente se converteu que a gente agora vira um robô. Eu ainda tenho as minhas faculdades racionais, ainda tenho o meu arbítrio livre, e assim como eu usei o meu arbítrio livre para crer no meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e confessei esse Senhor, a Jesus como Senhor da minha vida, da mesma forma eu ainda tenho a mesma capacidade para rejeitá-lo em meu coração e negá-lo com a minha boca. O único detalhe é que aquele que confessar será confessado diante do Pai, mas aquele que negar será negado diante do Pai. Até o dia da morte, nós ainda temos controle sobre nossas escolhas, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. Dizer que a ressurreição já aconteceu, como Fileto e Himeneu estavam dizendo, para Paulo era uma coisa gravíssima. Era uma linguagem cancerígena, que corroía devagarinho como câncer. Porque uma pessoa que aceita isso vai pensar, então qual é o sentido de tudo que eu estou fazendo? Pelo que eu luto? Pelo que eu renuncio? O que vou abdicar? Em prol de quê? Se o maior alvo, o prêmio da soberana vocação, que é a ressurreição dentre os mortos, em razão do que Paulo fazia tudo que fazia, abria a mão de tudo que abria. Se isso já aconteceu, então perdeu a graça. Em outras palavras, não tem nada que eu possa fazer na vida, não tem nada que me tire a bênção que eu já alcancei. Porque se eu já alcancei a ressurreição dentre os mortos, é como dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem mais nada pelo que lutar, não tem sentido renunciar a qualquer coisa, não há por que abrir mão de coisa alguma. Então é por isso que Paulo considera isso aqui perigosíssimo. Ele diz que é uma linguagem cancerígena, que corrói como câncer, e ele diz que os tais se desviaram da verdade. Hoje em dia, tem gente falando a mesma coisa de Fileto e Himeneu, mas a linguagem é diferente, embora a essência seja a mesma. Eles estão desviando as pessoas do principal foco da vida cristã, que é perseverar e lutar pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quantos estão me ouvindo? Amém. Quando a gente entende isso, aí a gente percebe o porquê de Paulo usar palavras tão duras para falar sobre eles. Afinal de contas, Paulo está falando sobre uma pregação errada, sobre um desvio doutrinário. O que para a gente às vezes parece ser uma coisa insignificante, para Paulo é uma questão de vida ou morte. Porque ele diz que essa pregação de Fileto e Himeneu desviava o povo da verdade, que é uma linguagem cancerígena, corrói como câncer. É o contrário da sã doutrina. A doutrina saudável, salutar, que faz bem, é o contrário daquilo que eles estão ensinando. E o que eles ensinavam? Uma coisinha errada sobre a ressurreição.
Aí você diz, mas não tem como errar muito sobre a ressurreição. Tem mais do que você pensa. Só para você ter uma ideia, na época de Paulo, tinha os dois extremos. Porque assim como Fileto e Himeneu, por exemplo, diziam que a ressurreição já tinha acontecido, pasme você, tinha pessoas que diziam que não existia ressurreição. Da mesma época, debaixo da mesma influência de Paulo, os dois opostos conviviam no mesmo tempo. Eram contemporâneos aqueles que diziam que não existia ressurreição e aqueles que diziam que existia, inclusive já tinha acontecido. Vimos aqui Paulo falando de Himeneu e Fileu, mas em Fileto e Himeneu, mas em 1 Coríntios 15, 12, a gente vai ver Paulo escrevendo o capítulo inteiro só sobre ressurreição. Né? O capítulo 15 de 1 Coríntios é só sobre ressurreição. E em meio às coisas que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz isso aqui, ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, alguns de vocês afirmam que não existe ressurreição dos mortos? Em outras palavras, já aprendemos que a ressurreição dos mortos, segundo o autor da Epístola aos Hebreus, é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E distorcer princípios elementares da doutrina de Cristo, que são princípios escatológicos, diga-se de passagem, é trazer uma linguagem doutrinária cancerígena, que prejudica os ouvintes, desvia o povo da verdade, afasta da fé, faz com que eles morram prematuramente. Aí Paulo diz, só que tem os dois extremos. Tem uns que dizem que a ressurreição não existe e tem uns que dizem que ela já aconteceu. Como é que acontece isso, gente? Como é que uma pessoa consegue sair da verdade, do ponto de equilíbrio, daquela doutrina, e ir para um extremo e outros irem para outro? O que mostra para você que a capacidade humana de interpretar os textos bíblicos de forma equivocada é gigantesca. Não há limites para a imaginação humana. E hoje em dia, com o advento da internet, né, e essa pluralidade interpretativa que a gente vê por aí na rede, as pessoas acham que tem que se posicionar e às vezes fazem isso prematuramente. Porque você vê uma pessoa falando uma coisa e você ouve outra pessoa falando do extremo. E aí você tem que dar uma posição e uma resposta para quem te pergunta, aí você tem que dizer, sou por fulano, sou por cicrano, sou por outro lano. Você não tem que se posicionar, nem por A nem por B, porque às vezes a verdade nem está ali e nem está lá. Se fosse na época de Paulo, de qual dos dois lados você ficaria? Você diria, como Fileto e Himeneu, que a ressurreição já aconteceu, ou você diria, como os irmãos de Coríntios, que eram discípulos de Paulo, que não existia a ressurreição? Nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque os dois estão errados. Quantos estão entendendo? O que isso nos mostra é que temos que ter cautela. Não precisamos nos precipitar em assumir uma postura, uma posição por A ou por B. A gente tem que analisar à luz da Bíblia para saber se as coisas são de fato assim. Vocês podiam dizer amém de vez em quando, né, gente? Então, é possível errar em pontos elementares da doutrina de Cristo? Sim, e a gente está vendo aqui exemplos, né? Desde o finalzinho do primeiro tempo e agora no comecinho do segundo tempo, a gente está vendo aqui exemplos, debaixo do ministério de Paulo, companheiros de ministério de Paulo, igrejas que foram geradas pelo seu ministério, como no caso dos irmãos de Corinto, pessoas desviadas da verdade, num extremo ou no outro, a respeito de um princípio elementar da doutrina de Cristo, que no caso aqui, por acaso, é a doutrina da ressurreição. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre a ressurreição dos mortos. E eu sei que muita gente não entende, mas eu acabei de fazer uma ligação aqui no texto de 2 Timóteo, com aquilo que pregavam Fileto e Himeneu, que diziam que a ressurreição já tinha acontecido, e aquilo que se diz hoje em dia, que uma vez salvo, salvo para sempre. É a mesma coisa. Eu sei que muita gente não consegue perceber, mas ele está falando da mesma coisa. O texto fala da mesma coisa. Pare para pensar. Se o maior alvo da vida cristã é alcançar a ressurreição dentre os mortos, porque somente quando a gente passar por essa experiência é que vai se cumprir a palavra que diz finalmente fui tragada a morte pela vitória, significa que até aquele dia, eu posso escolher um estilo de vida tal que me faça perder a minha salvação. A salvação, ela é uma experiência cristã que envolve os 3 tempos da nossa vida, o passado, o presente e o futuro. Não importa se faz 10 anos ou 10 minutos que eu confessei Jesus como o Senhor da minha vida, eu fui salvo naquele dia. Mas a cada dia que se chama hoje, eu preciso manter a minha salvação, firme na fé, segurando a palavra e não deixá-la escapar. E eu vou viver assim até o dia no futuro, quando o meu corpo for transformado.
Enquanto eu viver dentro de um corpo carnal, de um corpo mortal, um corpo corruptível, inclinado ao pecado, eu posso me entregar aos desejos da carne, me tornar mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, amar os prazeres deste século, como companheiros de ministério de Paulo fizeram, e abandonar a fé, chutar o pau da barraca e correr o risco de ter o meu nome riscado do livro da vida. Para quem não lembra, a expressão nome riscado do livro da vida é uma expressão usada por Jesus Cristo quando ele decide escrever cartas para as igrejas da Ásia Menor. E para uma das igrejas, ele dá conselhos e advertências. Ele diz exatamente isso, que aquele que vencer, de maneira nenhuma, terá o seu nome riscado do livro da vida. Vocês lembram disso? Apocalipse 3:5. O capítulo 3 do Apocalipse é interessante, todo ele, porque ele fala de bastante coisas relacionadas a essa questão. E ele diz, aquele que vencer, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Aí, logo em seguida, ele diz, pelo contrário, eu o confessarei, não é assim? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Agora, o que significa isso? Vocês lembram que quando Jesus estava na terra, ele tinha dito isso? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E aqui Jesus diz assim, olha, se a pessoa vencer, eu não apago o nome, eu confesso. Agora, se ele disse que vai confessar quem confessa e vai negar quem nega, é porque apagar está relacionado com negar. Ele só apaga quem nega, porque quem nega, ele nega. Então, negou, ele apaga, ou seja, ele nega. E quem confessou e ficou firme, em vez dele negar, apagar, ele confessa. Então, é possível que uma pessoa que negue a Cristo, não sei exatamente se é somente com palavras ou se também por meio das obras do comportamento, mas o fato é que alguém que nega a Cristo corre o risco de ter o seu nome riscado do livro da vida. Então, é possível. Há muitos textos que fazem advertências a respeito desse assunto. Não tem como a gente negar. Não é terrorismo doutrinário. São alertas e são advertências. Agora, por que as pessoas não entendem sobre a possibilidade bíblica de se ter o nome riscado do livro da vida, de perder a salvação? E não pense que fugimos do assunto. Este tema é totalmente escatológico. Amém, gente? Amém. Pode não estar falando do anticristo, do bicho de 7 cabeças, do dragão vermelho, dos 10 chifres, né? do corpo de boi, sei lá, do minotauro, reptiliano, um negócio que o povo gosta de falar. Pode não ser espetaculoso para você, mas isso aqui é essencial, é escatológico, está envolvendo a escatologia individual, que pouco se fala e não tem tanta popularidade no meio cristão. Mas é muito importante. Por que as pessoas não entendem sobre a possibilidade escatológica de ter o nome riscado do livro da vida, como diz o texto de Apocalipse? Porque as pessoas não entendem porque não perceberam que a consumação da salvação é uma coisa futura. Hoje, nós somos salvos pela... Eu queria que vocês respondessem pela fé, mas tudo bem. Está no mesmo versículo. Né? Em Efésios 2:8 diz que somos salvos pela fé. Claro, mediante a graça. Mas é quando a gente crê no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, que nós somos salvos. Porque é com o coração que se crê para a justiça e é com a boca que se faz confissão para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Agora, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa crê e ela confessa, ela é salva. A essência para se perder esta salvação conquistada dessa maneira é o contrário da forma pela qual se ganhou. A essência. Isso quer dizer o seguinte, se eu sou salvo, não porque eu paro de pecar, né? Porque o crente, depois que é salvo, é que vai crescer espiritualmente para deixar de ser carnal para ser espiritual. Então, é um processo de amadurecimento. Mas eu não sou salvo porque paro de pecar. Normalmente, as pessoas param de pecar depois que são salvas. Ela não para ser salva. Como vocês estão entendendo? Então, não é porque eu paro de pecar que eu sou salvo. Da mesma forma, a pessoa não poderia perder a salvação porque pecou depois de ser crente. O problema não é o pecado em si, porque a Bíblia já fez remediação para com o pecado. Porque se você confessar o pecado, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. O pecado não é necessariamente o problema, mas a nossa atitude para com ele. Porque se eu peco e eu digo, eu não pequei, eu explico, Freud explica, aí eu estou mentindo, não estou praticando a verdade,
a palavra não está em mim. Mas se ao pecar eu digo eu pequei, mesmo tendo pecado, ao falar que pequei, eu estou praticando a verdade. Porque reconhecer o erro como erro é a única forma de acertar. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, eu não sou salvo porque eu paro de pecar. Não posso perder a salvação porque pequei depois de ser salvo. Uma coisa não tem ligação com a outra. Mas como é que eu sou salvo? Creio no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, confesso Jesus como Senhor na minha vida e eu sou salvo. Mas veja, sou salvo hoje pela fé. A fé é chamar as coisas que não são como se fossem. É a convicção em fatos que não se veem. É a certeza de uma coisa que eu estou esperando. Por quê? Porque não está presente. A fé substitui a coisa. Eu espero que algo chegue e a fé, enquanto a coisa não chega, substitui a coisa esperada. É a certeza numa coisa que eu espero. É a convicção num fato invisível. Então, ser salvo pela fé é isso. O que significa que a salvação ainda não se manifestou. Ela está reservada para se manifestar no último tempo. E isso não é uma frase minha, não fui eu que inventei, gostaria muito que tivesse sido. Pedro falou antes de mim, infelizmente. Isso é coisa bíblica, é expressão bíblica, é texto do Novo Testamento. Eu separei aqui alguns versículos para mostrar para vocês a ligação direta que as Escrituras fazem da salvação com o futuro, mostrando que para ser salvo é preciso perseverar até o fim. É preciso se manter na fé. É preciso vencer essa batalha para que eu não me torne escravo do vencedor. Ou seja, para que eu não vire, em termos modernos, um prisioneiro de guerra. Né? Porque quem é escravo, quem é vencido, fica escravo do vencedor, vira prisioneiro de guerra. Eu tenho que lutar e perseverar até o fim, esse bom combate da fé. Né? Correr a carreira, guardar a fé, manter o testemunho e chegar lá. É por isso que se alguém diz, gente, o prêmio da soberana vocação, o alvo maior da vida cristã já se cumpriu, pode relaxar, isso é perigoso. É uma abordagem cancerígena, é uma linguagem que corrói como câncer, é o contrário da doutrina saudável, salutar, da sã doutrina. É por isso que é tão sério dizer, uma vez salvo, salvo para sempre, ou a ressurreição já aconteceu. Que no meu entendimento é a mesma coisa. Mas os textos que mostram, e não são os únicos, mas alguns dos textos que eu separei que mostram que a salvação é uma coisa futura, por exemplo, são até relativamente conhecidos. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são porventura todos os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação? Quantos vão herdar a salvação aqui? Sim, somos salvos pela fé. Nós chamamos as coisas que não são como se fossem. E é pela fé que nós experimentamos de forma antecipada, numa espécie de degustação glorificada, os poderes do mundo vindouro. Mas são do mundo vindouro. Nós adiantamos a experiência, né? Nós provamos uma degustação glorificada dos poderes do mundo vindouro. E é por isso que ele diz, os que são crentes hoje vão herdar. E ele está conjugando o verbo da forma correta, tá? Não tem nenhum erro de tradução aqui não. Está tudo certinho. Ele está dizendo que a salvação é uma coisa futura. Nós vamos, um dia, no futuro, herdar a salvação. E enquanto isso, ao longo do processo, os anjos nos dão assistência. São enviados para nos servir, para nos ajudar, nos guardar, nos proteger, nos guiar, falar conosco. Porque anjo também faz isso. Fala, conversa, orienta, guarda, protege. Temos exemplos no Novo Testamento. Tá? Outro texto que mostra que a salvação é uma coisa futura é 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira. Ele está falando do futuro, do destino. Ele não nos destinou para a ira. Para o quê, irmão Paulo? Para o quê, Natan? Ele diz, nos destinou para alcançar a salvação. Só vale lembrar que ele está falando com crentes, salvos e cheios do Espírito Santo, falador de língua dizimista. Só vale lembrar isso. Ele está falando com pessoas que já eram salvas. Aos salvos, a quem ele se dirige, ele diz, Deus nos destinou para alcançar a salvação. Então, conceitualmente, para Paulo, a salvação, por mais que seja experimentada previamente pela fé, hoje, ela ainda é, em termos práticos, uma coisa futura. Porque estamos destinados para alcançá-la. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ô glória! Do que é que ele está falando? Desse dia que a gente vai se encontrar com Jesus e o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade.
Desse dia que esse corpo de humilhação vai ser transformado para ser semelhante ao corpo da sua glória. Ele está falando disso. Ele está falando da transformação do nosso corpo, da ressurreição cristã, da imortalização humana, da entrada na eternidade. Ele está falando disso. Para a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, salvação é passar por essa porta. Este é o ponto, na cronologia da história humana, este é o ponto da irreversibilidade. Dali para frente, da ressurreição para frente, depois que o corpo for transformado, se tornar imortal e incorruptível, dali para frente não se perde mais salvação. Este é o ponto irreversível. Não tem como perder. Não tem como. Mas dali para trás, tudo é possível. Quantos estão entendendo? É por isso que é possível perder a salvação. Por quê? Porque ela ainda não se consumou. Ela ainda não aconteceu. Ela não se completou. Ah, mas como é que a Bíblia diz que eu sou salvo? Sou salvo pela fé. A fé é uma convicção num fato que não dá para ver porque não está presente. É uma coisa que eu espero porque ainda não chegou. Eu adianto a experiência. Eu experimento os poderes do mundo que vai vir, mas ainda não aconteceu. Quantos estão entendendo? E o último texto que mostra isso de forma bastante clara, talvez seja o mais claro e irrefutável, que corrobora inclusive os outros que nós lemos, é 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 7. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ei, esperança que se vê não é esperança, porque se alguém já vê, como esperará? Mas se não vemos, com paciência, aguardamos. Ele está falando de uma coisa futura. Se o Espírito não me engana, como diria a mamãe, né? Ele está falando de uma coisa futura. Então ele diz, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível. É uma palavra que a gente não usa muito no português, não é inacessível. Eu já vi um pregador falando que Pedro não tinha tanto conhecimento como Paulo, que é por isso que ele dizia que era uma herança inacessível, mas nós temos acesso, oh glória! Não, a palavra não é inacessível, é imarcessível, M-A-R-S, imarcessível. O que é imarcessível? Aquilo que não murcha. É uma palavra que ninguém fala, né? Mas está aqui. Ele está dizendo que é uma coisa que não tem noda, que não tem mancha, é imarcessível, imuchável, inexorável, não se desgasta, não se desunera, como diz o nordestino. Aí ele diz, e essa herança está reservada nos céus para vós outros que na terra sois guardados pelo poder de Deus. Guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar somente no último tempo. Uau! Então está confirmado, pelo que me parece, segundo o Espírito Santo, a salvação está preparada, pré-programada, planejada para se manifestar no tempo certo, que não é agora, mas no último tempo. E enquanto vivemos na terra, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para esta salvação, que vai se manifestar um dia. É por isso que é possível perder a salvação. Porque ela ainda não se consumou, ela ainda não se manifestou, ela ainda não se realizou em seu sentido pleno. Dizer que a ressurreição já aconteceu é chutar o pau da barraca e prejudicar os ouvintes, fazendo com que eles fiquem cada vez piores. É uma linguagem cancerígena que maltrata. É a mesma coisa de dizer, você já foi salvo? Uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa o que você faça. Não tem como você perder sua salvação. Você pode chutar o pau da barraca, decapitar sua avó, matar sua mãe, estuprar seu filho de 2 anos. Você está salvo para sempre. Que absurdo é esse, gente? Isso não é de Deus. A doutrina bíblica mostra que a salvação ela vai se manifestar no último tempo. E nos versículos 6 e 7, para concluir essa porção que eu estava lendo em Pedro, ele diz, nisso exultais, nessa esperança, nisso exultais, embora no presente, que está falando do futuro, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja,
na manifestação de Cristo, que é quando, então, nós teremos a transformação do nosso corpo, que é o que a Bíblia chama, de forma sinônima, né, de salvação. A consumação da salvação, essa salvação que vai se manifestar, é quando a gente ressuscitar dentre os mortos, ou, se formos a geração do arrebatamento, formos transformados num abrir e piscar de olhos. Porque não é necessário que a gente morra e ressuscite. Muita gente se confunde com isso, né? O que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 não é isso. Ele diz, é necessário que este corpo mortal seja absorvido pela imortalidade. Ele não diz, é necessário que morramos e ressuscitemos. Sim, há uma ordem, de forma genérica, que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto um juízo. Então, vive-se uma vez só, morre-se e depois a pessoa presta conta da vida que viveu. Mas não há um texto que diga que é necessário morrer. O que é necessário é ter um corpo transformado. Alguns terão este corpo transformado pela ressurreição, porque acabaram morrendo, e outros terão esse corpo transformado no dia do arrebatamento. Então, não é necessário morrer para ressuscitar. É necessário que o corpo mortal seja absorvido pela imortalidade. É necessário que o corpo corruptível seja absorvido pela incorruptibilidade. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas a carne e os ossos podem. Jesus, ele derramou o seu sangue para a nossa redenção. E ele é o nosso protótipo. Ele é o primeiro gerado entre muitos irmãos nesse padrão que ele alcançou depois da ressurreição. Jesus poderia não ter sangue, mas ele tinha ossos. Porque depois de ressuscitado, ele aparece aos discípulos e ele diz, vejam que sou eu mesmo, pois o espírito não tem carne e ossos, como vides que eu tenho. Da onde ele tirou esse negócio de carne e osso? Hoje em dia todo mundo fala isso, né? Mas quem inventou foi Jesus. Ah, tu viu fulano de tal na igreja, estava lá, em carne e osso. Quem inventou isso? Jesus. Porque na Bíblia nunca se falou esse negócio de carne e osso para falar de pessoa, de gente. A expressão bíblica é carne e sangue. Lembra que quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és, Simão, filho de Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Ou seja, não foi uma pessoa que te contou isso e você está repetindo feito papagaio. Foi o meu Pai que está nos céus. Então não foi alguém que contou para ele. Paulo diria em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. O que é que Paulo está querendo falar com isso? A nossa luta não é contra seres humanos, Alexandre de Moraes, esse povo do demônio. A nossa luta é contra espíritos imundos, dominadores do mundo tenebroso, potestades do mal, que estão por trás das pessoas. Mas a luta não é contra a pessoa. Mas só que ao falar de pessoa, ele disse o quê? Carne e sangue. Porque essa expressão, carne e sangue, é uma expressão bíblica para se falar de gente. Essa é a expressão bíblica. Paulo disse, olha, quando aprove a Deus revelar o seu filho em mim, eu não fui consultar a carne e o sangue para saber se podia ou não podia pregar. Ele disse, quando ele me revelou, eu comecei a pregar. O que é que ele quis dizer, não fui consultar a carne e o sangue? Não fui perguntar para outras pessoas se eu podia ou não podia. Ele me revelou, ele me chamou. Então, carne e sangue é a expressão bíblica para falar de pessoas, mas pessoas nesta condição atual, nessa condição limitada, vulnerável, corruptível e mortal na qual nos encontramos. Mas o homem ressurreto, sendo o primeiro a própria pessoa de Jesus Cristo, ainda que a carne e o sangue não possam herdar o reino de Deus, a carne e os ossos podem. Porque Jesus ressuscitado, ele disse, sou eu mesmo em carne e ossos. Ele muda a expressão, porque o corpo humano glorificado não tem sangue. É um corpo de carne e de ossos. E no lugar do sangue, o que vivifica essa matéria é o Espírito Santo de Deus. É por isso que esse corpo é diferente. Jesus, por exemplo, o primeiro a tomar posse dele, aparecia e desaparecia. As pessoas estavam num lugar fechado, com as portas trancadas por medo dos judeus. Aí vinha lá Jesus e tchum, aparecia. Aí depois, tchum, desaparecia. Aparecia e desaparecia. Num dia, ele subiu na frente de todos os seus discípulos e continuou subindo, atravessando todas as camadas atmosféricas, a ionosfera, a ozonosfera, a troposfera, foi subindo, sem precisar de oxigênio. Foi subindo, atravessou o firmamento, chegou no terceiro céu, flexionou os joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. Com esse corpo. Isso quer dizer o quê, gente? Jesus está com um corpo físico, de carne e ossos, sentado à direita de Deus. Esse é o corpo para o qual nós estamos destinados a ter.
É o corpo ressurreto, o corpo glorioso, o corpo imortal. Porque é necessário isso. Não é necessário morrer, ressuscitar. O que é necessário é ter esse corpo. Uns vão receber pela ressurreição, outros vão receber no momento do arrebatamento. O que é necessário é o corpo novo. Para que nós possamos viver essa vida nova. Dizer que a ressurreição já aconteceu é uma doutrina ruim, cancerígena, que faz mal, desvia da verdade. Porque o maior objetivo da existência do crente, que é alcançar esse estado de glória, essa nova vida, a incorruptibilidade, a imortalidade, essa glória que Cristo Jesus já possui, se torna uma coisa irrelevante. Pelo que eu vou lutar? Se o que eu tinha que conquistar já passou, já aconteceu, não está na frente, está para trás. Uma vez salvo, salvo para sempre, não tem mais nada pelo que lutar. Não vou mais precisar combater o bom combate da fé, não tenho mais nada para alcançar. O prêmio da soberana vocação de Deus já me foi dado. Tudo perde o sentido, gente. Tudo perde o sentido. Quantos estão me ouvindo? Amém. É por isso que quando a gente lê aquele texto de Paulo de 2 Timóteo, e a gente percebe, ainda que seja um texto usado para separação de obreiros, mas quando a gente percebe que ele é escatológico, e ele tem várias camadas, porque o que eu disse para vocês, que a gente ia entrar por um caminho que depois a gente ia ter que voltar. Porque é uma coisa que vai se abrindo, vai se abrindo. Meu Deus, como isso é profundo. Porque Paulo sabe por que está repreendendo Fileto e Himeneu. Paulo entende o perigo dessa pregação de dizer que a ressurreição é coisa do passado e não do futuro. Que a ressurreição já aconteceu. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Que não importa mais nada. Paulo sabe o que isso pode fazer com as pessoas que ouvem esta mensagem. E eu disse para vocês que é possível se perder a salvação. Eu não vou ter tempo para a gente entrar nesse assunto. Alguns de vocês que talvez não saibam muito bem o que é que eu estou dizendo. Isso é um assunto escatológico, porque fala sobre o nosso futuro, o nosso destino, a nossa eternidade. Pode não ser a escatologia universal, da qual a gente mencionou no começo, falando do dragão, da besta, do falso profeta, da tribulação, mas é a escatologia individual, que talvez seja até mais importante do que entender melhor a questão do Apocalipse. Do Apocalipse não, porque o Apocalipse também fala sobre isso. Mas entender essa questão da besta, do anticristo e tudo mais, que é a salvação da nossa alma, né? E é escatológico. Apenas para provar e fechar isso com chave de ouro, porque eu tenho certeza que os argumentos e os textos que foram expostos são suficientes para nos levar a estudar mais sobre o assunto, mas eu vou relembrar, eu vou refrescar a memória de vocês. Vocês lembram de 1 Coríntios capítulo 5? Quando Paulo fala de um homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele? Vocês lembram disso? Posso ler? Sim ou não? Eu ia ler de todo jeito, o pregador sou eu, faço o que eu quiser. Do versículo 3 ao versículo 5, Paulo diz assim, ó. Eu, na verdade, olha como isso é interessante. Paulo diz, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, que ele seja, em nome de Jesus, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não vem dizer para mim que não é uma questão escatológica. Não vem dizer para mim que quando Paulo fala é uma questão relacionada ao dia do Senhor Jesus. Não vem dizer para mim que isso não aponta para o futuro. Não vem dizer para mim que não fala da doutrina dos últimos dias, das últimas coisas, do tempo do fim, do estado final da pessoa humana. Paulo está preocupado com o que ele vai fazer hoje com esse caso por causa do amanhã. Como esse homem vai encarar Jesus Cristo? Para onde ele vai? Como ele vai prestar conta? Ele vai ser salvo, vai para o céu, vai para o inferno. O que vai acontecer com ele? Paulo, preocupado com o destino eterno do homem, ele diz, prefiro que ele morra mais cedo do que ele morrer mais tarde. Ou seja, eu quero que ele seja entregue a Satanás a fim de que... para destruição da carne, então ele não está falando de morte espiritual. Destruição da carne é morte física, né? Morte física prematura, porque existem pecados que matam, porque tem pecadinhos e tem pecadões. Vocês sabem disso, né? Tem gente que às vezes pensa que não, né, Maica? tem pessoas por aí que às vezes pensam que não, que todo pecado é igual, mas a Bíblia... Hã? Sim, faltou EBD, né? Mas tem pecados mais graves do que outros, tá? Tem pecados mais graves. E os pecados trazem consequências. Se for um pecado mais grave, a consequência é mais grave. Tem pecado carnal e tem pecado espiritual. Tem pecado que dá para perdoar, tem pecado que não tem perdão. A gente sabe disso porque a Bíblia está cheia de mensagens assim.
Lá em João 19, versículo 11, Jesus conversava com Pilatos, e ele indagando Jesus sobre a razão dele ter sido entregue a ele. Aí Jesus responde para ele uma coisa curiosa, ele diz, olha, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se de cima não te fosse dada, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então tem pecado maior? Para quem pensa que todo pecado é do mesmo jeito e é igual, e não tem esse negócio de pecadinho, pecadão, né? Para quem pensa isso. Aí vem Jesus e diz, maior pecado tem. Repete aí para mim. Maior pecado tem. Então tem pecado maior? Tem pecado maior. Em Mateus 12, 31 e 32, Jesus disse, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia que serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então é um pecado diferente, que não tem perdão. É uma tratativa diferente para esse tipo de pecado, porque não é o mesmo pecado, um pecado igual aos outros. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Se é perdoado, é porque é pecado, porque ninguém perdoa uma coisa certa. Ninguém perdoa um ato de justiça. A gente só perdoa pecados cometidos. Então falar mal de Jesus é pecado, mas não é um pecado sem perdão. Quem falar mal de Jesus vai ser perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, isto não lhe será perdoado, nem nessa vida, nem na outra. Uau! Além de não ser perdoado, ele diz, nem aqui, nem lá, nem nesse mundo, nem no porvir. Então tem pecado que tem perdão, mas tem pecado que não tem. E é curioso que Jesus tenha dito, não vai ser perdoado nem nesse mundo, nem no porvir, porque talvez isso signifique que há pecados que só serão perdoados lá. Né? Talvez não deu tempo de perdoar aqui. Às vezes acontece. Imagine se você é pai e brigou com seu filho, foi uma discussão feia, o menino está rebelde, naquela fase meio carnal, aí ele sai xingando, falando palavrão, bate a porta de casa e vai para a rua. Ninguém gosta de passar por isso, mas às vezes acontece. Né? Eu sei que existe uma vida cristã ideal, mas estamos falando da vida como ela é, da vida real. Aí, Deus o livre, esse menino vai atravessar a rua nervoso e é atropelado e morre. Você que é pai, que é mãe, se soubesse da notícia, sem ter tido tempo de se retratar, o seu filho não teve a chance de pedir perdão, você perdoaria o seu filho? Você perdoaria o seu filho pelo que ele fez, pelo que ele disse, pelos erros que cometeu, mesmo sem ter tido tempo de se retratar, de reconhecer o erro, você perdoaria? Levanta a mão, quem perdoaria? Se você que não presta, porque vocês não prestam, vocês sabem disso, né? Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Qual de vocês que não presta, que são maus, se o filho pedir pão, você vai dar pedra, se ele pedir ovo, você vai dar cobra, se ele pedir peixe, você vai dar escorpião. Vocês que não prestam! Se o pai que é mau dá o que é bom, como é que o pai que é bom vai dar o que é mau? O pai que é mau dá o que é bom, por que o pai que é bom vai dar o que é mau? Quantos entenderam? Não dá para comparar. É claro que Deus, o Pai, é muito mais gracioso e generoso. Muita gente diz, mas ele não confessou antes de morrer. E daí? Deus conhece os corações. Deus é justo. E ele não pune sem motivo. Tem pecado que talvez não tenha sido dado, não deu tempo para perdoar aqui. Mas pelo que Jesus diz, parece que tem alguns que vão ser perdoados lá. Agora, depende do pecado. Porque os pecados não são iguais. Tem pecadinho e tem pecadão. Tem pecado que tem perdão, mas tem pecado que não dá para perdoar. Nem nessa vida, nem na outra. Então, não é tudo igual. Em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, ele diz assim, se alguém vir, ou se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né? Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não mata, o quê? Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não mata, um pecado que não é para a morte. Olha que coisa curiosa. Então, parece que tem alguns pecados que não matam. Aí ele diz, se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não mata, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. Por esse, eu não digo que orem. Toda e qualquer injustiça é pecado, mas há pecado que mata. Ele está fazendo uma distinção. Ele está dizendo que tem pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Tem pecado que mata, pecado que não mata. Há muitas implicações aqui. Que morte é essa da qual ele está falando? Morte física ou morte espiritual? E que pecado é esse tão diferente que se a pessoa cometer, ele diz, não ore por ele, porque não tem perdão e vai morrer. Né? Eu sei que alguns de vocês estão tensos porque estão querendo que eu diga que pecado é esse para poderem tirar da lista e pecar em paz.
Algumas pessoas estão entendendo agora, né? Mas a melhor coisa que a gente faz é simplesmente se esforçar por não pecar. Se ele estiver falando de morte espiritual, obviamente, morte espiritual é ter o nome riscado no livro da vida, tá? Se ele estiver falando de morte espiritual, então ele está falando do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é o único pecado que não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra. E pecar contra o Espírito Santo só é possível é o tipo de pecado que só é possível ser praticado por pessoas que conhecem a verdade. Porque pessoas que fazem coisas erradas ou pecam por ignorância serão perdoadas. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Até Jesus na cruz, quando foi assassinado pelos seus perseguidores, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Paulo, falando sobre sua própria vida, ele disse: olha, eu fui blasfemo, perseguidor, mas eu alcancei misericórdia porque eu fiz na ignorância. Então, você cometer um pecado sem saber das coisas é uma coisa. Mas quando você sabe, quando Jesus disse isso sobre a blasfêmia do Espírito Santo lá em Mateus 12, como a gente leu, sabe com o que ele estava falando? Com escribas e fariseus que se assentavam na cadeira de Moisés. Pessoas que conheciam, ou deveriam conhecer, a verdade dos fatos. Então, esse tipo de pecado que não tem perdão não é cometido por qualquer um. É o que nós chamaríamos, mais comumente, de pecado da apostasia. É quando alguém rejeita Jesus, nega Jesus, abandona a fé. Porque o Espírito Santo foi enviado para falar de Jesus. Ele veio para testemunhar de Jesus. Então, se a pessoa rejeita aquilo do que o Espírito Santo veio falar, a pessoa está indo contra o que o Espírito Santo veio fazer. Ela rejeita a única coisa pela qual ela poderia ser salva. Obviamente que ela vai morrer espiritualmente. Obviamente que ela não vai ser salva. Quantos estão entendendo? Agora, é possível uma pessoa morrer fisicamente e se manter salva espiritualmente? Sim. A morte física é apenas uma sentença divina, uma disciplina do Senhor, fazendo com que alguém morra fisicamente de forma prematura, ainda que o seu nome não seja riscado do livro da vida. É exatamente o que 1 Coríntios capítulo 5 explica para a gente. Né? Eu vou já voltar para 1 Coríntios 5, mas quero lembrar que até Jesus curou um homem paralítico no tanque de Betesda. Depois que ele encontrou aquele homem curado, no capítulo 5, versículo 14, o que foi que ele disse para ele? Olha, já que estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por quê? Porque há consequências nos pecados cometidos. Às vezes, é a morte física prematura. Ainda que a pessoa não perca a sua salvação, ainda que seu nome não seja arriscado no livro da vida, ainda que ela não tenha descido na banguela do pecado de uma forma tal que ela chegou a um estado espiritual, que ela chutou o pau da barraca. Ela pode não ter negado Jesus, mas a sua vida está correndo risco. Ela pode morrer mais cedo, fisicamente, ainda que seja salva no dia de Cristo. Dos males o menor, como diz o carioca, né? Ruim de tudo, ainda foi salva. Então parece que Paulo está preocupado com esse homem justamente por isso. Ele diz: olha, quer saber? Eu já decidi. Vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Porque é isso que ele diz. Né? Vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Para a destruição da carne. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O que é que isso nos ensina? Primeiro, o homem, por mais que estivesse cometendo um pecado cabeludo, não tinha perdido a salvação. Ele era salvo. E Paulo está preocupado com este homem, pecador miserável, que a gente teria nojo dele. Paulo está preocupado com ele, porque acha que ele pode perder a salvação. Não por causa do que ele fez, mas pela vida que ele ainda vai viver. Paulo está vendo que se ele continuar descendo na banguela do pecado do jeito que ele vai chegar num ponto de retrocesso tal que ele vai passar no caminho inverso, no sentido inverso, pela porta que um dia ele atravessou. O cristianismo é a passagem de uma porta e o percorrimento de um caminho. Né? A gente confessa Jesus como Senhor, crendo no coração, a gente passa pela porta. E aí a gente mantém essa vida cristã e a gente vai no caminho. Mas se a pessoa regride, ela não preserva a sua alma. Ela vai regredindo, ela vai chegar no mesmo ponto de partida onde ela começou. A mesma porta pela qual ela passou para começar a sua vida cristã, ela passa no sentido inverso. E aí ela pode negar a fé, rejeitar a Cristo. E aí o nome dela é riscado do livro da vida. Então, Paulo, preocupado onde esse homem vai parar, Paulo diz: prefiro que ele seja entregue a Satanás. Morrer fisicamente mais cedo, a fim de que o espírito seja salvo. Melhor do que morrer espiritualmente mais tarde. Agora veja o que ele diz. É para morrer fisicamente a fim de que... Ou seja, a morte física produz a preservação do espírito. Ele diz, a fim de que...
Porque se ele continuar fisicamente vivo, Paulo acha que ele pode perder a salvação espiritual. Se ele morrer fisicamente agora, o que ele tem, porque ainda não foi perdido, se preserva. Quantos estão entendendo? Amém. É uma coisa pela outra. Aí você diz, então é porque o pecado dele era um pecado muito grave, né, que era um pecado sexual. Então, por causa disso é que ele merecia essa punição. Na verdade, sim e não. Porque não é o único pecado que traz esse tipo de condenação sobre as pessoas. Eu sei, né, que existe um preconceito generalizado no meio evangélico em relação a esse tipo de pecado, mas há pecados mais graves do que esse. Porque às vezes a gente não observa que Deus ele considera pecados espirituais mais graves do que os pecados carnais. Para você entender isso melhor, basta você parar para pensar qual é o maior mandamento. Se tem um mandamento maior do que outro, então o maior pecado está relacionado à desobediência do maior mandamento. Porque o maior mandamento, ou o mandamento de Cristo, é amar como ele amou. Isso quer dizer que quem não ama, quem não perdoa, quem guarda sentimento de vingança, quem é carnal em relação aos seus irmãos, corre mais risco do que uma pessoa que fuma cigarro escondido atrás da porta. Estou pregando muito bem hoje pela tarde. Cadê os meus aleluia? Aí você diz, provas, Natan, provas. 1 Coríntios capítulo 11, gente. Eu não tenho tempo para mostrar todo o contexto de 1 Coríntios 11, mas Paulo está falando aqui sobre o relacionamento interpessoal. Ele diz, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque estou informado de que vocês estão divididos. Até importa que haja partidos entre vós, porque quem faz o que é certo não se mistura com quem não presta. Paulo está falando sobre desunião, falta de amor, individualismo. Cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E tem gente que está de barriga cheia e pessoas que estão passando fome. Que numa tradução errada em nossa Bíblia diz se embriague, como se estivesse bebendo cachaça na hora do culto. Ou vinho alcoólico, né? É uma má tradução. Ele está falando que tinha gente de barriga cheia, empanzinada, e tinha gente passando fome. Ou seja, o que é que havia ali naquela igreja? Falta de amor. Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Cada um fazia o que queria individualmente, desprezando os membros do corpo de Cristo por quem ele morreu. Por causa disso, por falta de amor, esse é o pecado em questão ali. Não tem mais nada a ver com sexo. O capítulo 5 está lá para trás. A imoralidade sexual daquele homem que tinha relações com a mulher do pai dele está lá para trás. No capítulo 11 ele está falando sobre convivência, relacionamento interpessoal. Aqui ele diz, quer saber? Quer saber porque tem gente fraca, doente e morrendo na igreja de vocês? Eis aí a razão porque há fracos, doentes e não poucos que morrem. Aqui diz dormem, e eu vou já abrir um parênteses, agora não, mas depois, porque eu acho que tem tempo nesse segundo bloco, mas sobre esse negócio de dormir, de morrer, né? Mas ele diz, vocês sabem, quando ele diz aqui dormir, ele não está falando dos crentes que estão dormindo depois que morrem. Porque não existe esse negócio de sono da alma, né, gente? O que existe é o sono do corpo, tá? Dormem do pó. Quem dorme do pó? O corpo, o espírito sai do corpo, o corpo vai para o pó, mas o espírito do crente vai para o lugar que Jesus está. É por isso que Paulo diz que morrer fisicamente é incomparavelmente melhor. É uma promoção, é lucro, porque a gente vai estar com Cristo. Enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, como diz 2 Coríntios 5, 6. Né? Estamos ausentes do Senhor. É por isso que preferimos deixar o corpo e estar com Cristo. Porque se eu estou no corpo, meu corpo está vivo. Se eu saio do corpo, meu corpo morre. Porque o corpo sem o espírito está morto. Mas o espírito que deixa o corpo continua vivo. Ele não morre porque saiu do corpo. A morte espiritual não é a não existência do espírito humano. Pessoas que não nasceram de novo, pessoas que estão no mundo, elas são seres espirituais mortos. Mortos em delitos e pecados. Elas têm o espírito, mas estão desligados de Deus. A morte espiritual é como um braço que é anestesiado para passar por uma cirurgia. Ele continua lá, mas está temporariamente desligado do resto do corpo. Então, a pessoa morta espiritualmente, ela é um espírito, mas está desligado da fonte da vida, que é Deus. A pessoa que está viva espiritualmente, ela está viva dentro do corpo e está viva fora do corpo. A morte física é só uma passagem. Se a pessoa está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando ela morre fisicamente, ela continua sem comunhão com Deus quando sai do corpo. Se a pessoa está em comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando ela sai do corpo, ela continua em comunhão com Deus. Quando a pessoa sai do corpo e está em comunhão com Deus, ela vai para um lugar compatível com a realidade espiritual que ela tinha enquanto estava dentro do corpo. Se ela está sem comunhão com Deus enquanto está dentro do corpo, quando ela sai do corpo, ela vai para um lugar compatível com a realidade espiritual na qual ela se encontrava quando estava dentro do corpo. A morte física é só uma passagem.
é crente, está em comunhão, está viva, continua. Ela não fica morta igual um cachorro. Ela não é aniquilada, ela não perde a memória. Ela não vai dormir, né? Não existe isso, gente. Jesus está dormindo ou está acordado agora? Paulo diz que quando o crente morre, ele vai estar com Cristo. Se Cristo estivesse dormindo, ia todo mundo para o dormitório celeste. Mas se eu vou estar com Cristo, qual é a graça de estar lá com ele? Ele dormindo e eu acordado. Eu acordado e ele dormindo. Ou o contrário, eu dormindo e ele acordado. Não tem sentido. Se eu vou estar com Cristo, é porque todo mundo vai estar acordado. Cristo está acordado, quem vai estar com Cristo vai estar acordado. Não tem graça você ficar acordado do lado de uma pessoa que está dormindo. Não tem sentido. Tá? Então, dormir aqui é uma figura de linguagem, é um recurso de oratória. Tá? Ele está usando, é um eufemismo, né, tecnicamente falando. Ele usa uma palavra mais leve para se referir a uma coisa mais dramática. Então, dormir é morrer. Dormir é morrer. Porque ele diz, eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e não poucos que morrem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Presta atenção, gente, professor sou eu, hein? Qual é a condenação do mundo? Ser lançado no lago de fogo com enxofre. A disciplina do Senhor é um juízo, porque a pessoa não se julgou, Deus vem e julga essa pessoa, é uma disciplina do Senhor que a faz morrer fisicamente de forma prematura, mas ela não vai para o inferno. Então Paulo, preocupado com aquele homem, diz, prefiro que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. E agora ele fala a mesma coisa para os coríntios, que não se amavam direito, que fofocavam, falavam pelas costas, eram mentirosos, fingidos, falsos, se metiam na vida do povo. Uma igreja partida, dividida, quebrada, sem amor, sem comunhão. Eles não discerniam o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma hóstia evangélica que você coloca dentro da boca para morder com dente não, viu, gente? O corpo de Cristo somos nós. Paulo está falando sobre comunhão. Agora, o que é que isso tudo nos mostra? Que tem textos que provam que é possível perder a salvação. Não só de um lado, mas como do outro. A gente viu primeiro os textos que mostravam que a salvação é uma coisa futura, né? Eu li apenas alguns, mas eu acho que são bem convincentes. E depois eu fui mostrar o outro lado da moeda. Paulo falando de pessoas que estavam correndo o risco de perdê-la. E ele toma decisões emergenciais, ele faz intervenção na vida desse povo, para que, na pior das hipóteses, pelo menos eles não sejam condenados com o mundo. Pelo menos o Espírito seja salvo do dia de Cristo. Então não vai dizer para mim que não se perde a salvação e não pense que essa questão não é importante só porque é uma questão escatológica, que às vezes a gente não conhece, tá bom? Então, por enquanto a gente vai encerrar. Vou passar a palavra para ele. Quero lembrar que tem livros meus ali atrás. E Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Até daqui a pouco. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.